Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo tudo o que acontece dia a dia na nossa igreja para que você também receba algo vindo dos céus. Nessa edição você vai acompanhar tudo o que aconteceu na nossa última semana. Nós tivemos o espetáculo de Páscoa, um tempo lindo com o Ministério de Artes, trazendo uma mensagem dos céus para as nossas vidas. E é claro que após o espetáculo nós tivemos a palavra do Senhor, que alcançou corações, onde famílias inteiras puderam experimentar o amor do Senhor. Durante toda a semana foi assim, um dia após o outro, experimentando o novo de Deus. E você, na sua casa, também pode experimentar o amor do Senhor, que vai alcançar o seu coração. E nesta Páscoa, nós celebramos o Cordeiro e o Leão. Esse foi o título do nosso espetáculo, que contou com inúmeros artistas voluntários aqui da nossa casa, que trouxeram uma mensagem de fé, de esperança e de milagres. É isso, os milagres de Jesus foram relatados de uma forma linda e especial aqui no nosso espetáculo. O altar aqui na Igreja Batista Imagine voltou a testemunhar aquilo que não se explica com palavras: a beleza do sacrifício e a majestade da vitória. O Cordeiro foi revelado em sua entrega, o leão em sua glória. E entre um e outro fomos todos confrontados a decidir: o que faremos com esse amor que sangra e governa? A apresentação Cordeiro e o Leão não foi apenas uma encenação, mas foi um convite dos céus para lembrarmos o preço que foi pago e para vivermos à altura do reino que agora carregamos. Jesus não é apenas uma história, não é apenas memória, não é apenas alguém que passou por uma cruz. Ele vive, ele reina e ele está aqui neste lugar. E você vai ouvir um pouquinho do que os nossos voluntários, os nossos artistas falaram a respeito desse espetáculo. Como foi participar, como foi os ensaios, como foi encenar esse momento, que mais do que uma peça, foi uma mensagem de salvação para todos que estiveram aqui presentes. É uma emoção, mas é uma mistura, né? De muito esforço, muita dedicação, noite sem dormir, sem comer, mas a gente sabe que sempre vale a pena. Quando a gente contempla o resultado, vê todo mundo ali, todo o elenco no palco e, acima de tudo, manifestar do Senhor nesse trabalho, tocando vidas, é o mais, assim, a parte mais importante, mais gratificante. E às vezes a gente encerra tão cansado, querendo férias de um ano. Aí você pega, vê aquele resultado, você quer trabalhar mais ainda daqui para frente. É assim, o Senhor me surpreende nos momentos que eu menos espero. E aí começa a borbulhar dentro de mim, eu vou pro papel, do papel eu vou sonhando, vou já ouvindo canções. No nosso espetáculo, esse que acabamos agora, essa canção, João 20, eu tenho ouvido ela já tem uns 6 meses. Então é assim, é como um quebra-cabeça, que aparece as peças e depois elas vão se juntando. Nós precisamos de patrocinadores, porque nós acreditamos que a arte transforma vidas. Então, é um investimento que vale a pena. Você que está aí, né, que trabalha com lei de incentivo fiscal, hoje nós já temos patrocinadores que já atuam como pessoa física também. Nós precisamos muito, esse ministério precisa de investimento para que o nome de Jesus, a palavra de Deus, alcance as nações, e nós precisamos de vocês. Aqui tem pessoas que o investimento é feito quase todo pessoalmente, de cada um. Mas nós precisamos avançar, então nós precisamos de patrocinadores e você é o nosso convidado de honra. Se você que está aí assistindo quer investir em algo, invista na gente. Imagine Artes. Então, nós acreditamos que o circo, ele vem aí para somar nos números
né, nas danças. Então, por exemplo, hoje no nosso espetáculo nós utilizamos das portagens, que são modalidades que são feitas em grupo, é um coletivo, e aí mostra também a unidade entre nós, onde uma depende da outra para estar se portando, para estar carregando. E a gente acredita que isso traz um diferencial, porque mostra que o circo, ele não precisa acontecer só lá de fora. A gente pode trazer ele para dentro da igreja, porque o Senhor é o Deus de todas as artes, e a gente vem aí trazendo o circo para dar um diferencial mesmo no nosso espetáculo. Além das portagens, nós trabalhamos hoje com o tecido, né? Então a gente vem trabalhando aí as modalidades dos aéreos, tecido, lira, e a gente acredita que a gente vai alcançar muitas vidas através das artes circenses. Bom, a minha experiência na dança começou no final dos anos 80, né? Começando com as danças de ruas aqui de Uberlândia. De lá pra cá, uma coisa que a gente sempre levou a sério, a companhia que eu danço, né? A Cid Dança Balé de Rua. Desde o princípio, a gente sempre teve um insight, uma coisa dentro da gente que era fazer algo diferente o tempo todo. E a gente levou isso tão a sério que isso nos possibilitou a viver 17 anos na Europa, né? Tudo cultuando e aprendendo muito com danças urbanas. Inclusive, o último país que eu tive foi Israel, fiquei lá bastante tempo, pude conhecer a terra do pai, né? Bem de perto, aprender muito sobre. E uma coisa que somou muito aqui na Imagine é poder trazer todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu tive com danças urbanas, trazer e multiplicar isso através das crianças. Bom, a importância da dança para mim hoje no Ministério de Artes é estar buscando pessoas, jovens e adolescentes, né, principalmente nos guetos e vielas aqui de Uberlândia, para estar praticando dança e através da dança conhecer mais a Cristo, conhecer verdadeiramente a Cristo, essa obra que é cheia de amor, paz e alegria, que é uma coisa que a gente sempre vê na periferia e se perde ao longo dos tempos, né, à medida que vai crescendo. E isso é uma coisa que a gente aqui no Ministério multiplica, né? Desde o convívio do colega, as brincadeiras entre eles, e acaba que hoje eu vejo o grupo como um modelo, né? Até converso muito com a pastora Rosângela, que cada dia que passa outros jovens, até pais mesmos, têm chegado a mim, né, ao Ministério de Artes para trazer seus filhos para andar com a galera daqui. Eu vejo que isso é um fator multiplicador muito forte, muito positivo. E a palavra de Deus também é ministrada aqui dia após dia. Além das artes, além do servir, além do voluntariado, nós temos aqui uma palavra que é aberta dia após dia, para que cada um que está nesse lugar receba o melhor do Senhor. Então agora você tem a oportunidade de receber a palavra vinda dos céus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então abra o seu coração e se prepare para ouvir o que Deus tem para você. Vamos juntos ouvir a palavra do Senhor através da vida do nosso pastor Walter Procópio. Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua mão. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 37. Os Salmos, com certeza, ele marca a vida de todos. Mas o Salmo 37, ele fala muito ao meu coração. Eu queria meditar com você hoje no Salmo 37. E o tema dessa mensagem é a canção da espera. Diga comigo, a canção da espera. Salmo 37, eu queria ler do verso 1 até o verso 5. Nós vamos meditar em todo ele. Salmo 37, 1, Davi escreve assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Eu gosto demais do verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nenhum homem na Bíblia foi como Davi, no que tange a música. Davi foi um compositor. Davi foi um músico.
Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 6, vai dizer que Davi fez vários instrumentos esses que foram usados por Salomão na consagração do templo. Então a gente percebe que Davi não só compunha música, mas Davi tocava instrumentos, e além de tocar instrumentos, ele construía instrumentos. Um décimo da Bíblia está nos Salmos. Davi não só escreveu os Salmos, mas ele também foi responsável de chamar Asaf, Emã e Jedutum. E esses cantores, Davi colocou à frente de 4.000 cantores e músicos. Davi foi um homem que fez um turno de adoração de 24 horas. Nas 3 principais festas anuais, Davi mudou não só a ideia das festas com suas músicas, mas ele conseguiu atrair a nação de Israel para esse momento das festas. O Salmo, por exemplo, 120, 134, não é só esses, tem mais, é chamado de Cântico dos Degraus. Esse cântico era cantado quando a pessoa saía de casa, em direção à casa de Deus, a essas festas. Davi não cantou canções só para ele cantar, ele compôs canções para que a nação pudesse cantar. Agora o Salmo 37, Davi nos ensina muito. Eu queria te chamar a atenção para 5 verbos, aqui no verso 5. O primeiro verbo é o verbo entregar. Diga comigo, entregar. Olha o que Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Ele não diz para entregarmos o nosso caminho a Deus, mas ele traz aqui o entregar para o pessoal. Ele diz: entrega o teu caminho. Ele está falando de uma entrega. A entrega ela pode acontecer de 2 maneiras, escute isso. Ela pode acontecer pela fé. E quando nós entregamos por fé, essa entrega não dói. Agora, você pode não entregar por falta de fé, porque você não tem fé. Mas quando vem o desespero, você entrega. Eu vim hoje dizer para você, você vai entregar, seja por fé ou seja por desespero. Porque não há como Deus fazer na sua vida sem uma entrega. Eu conheço pessoas que seguraram, mas no momento de desespero, do momento que não tem mais solução, quando já não tem mais expectativa em lugar nenhuma, aquilo que ele nunca entregou, ele entregou com facilidade. Mas eu creio que aqui na Imagine, Deus está levantando um povo que vai entregar com fé, com fé, com fé. O que significa entregar aqui? É permitir que Deus entre em nossas vidas e ocupe todos os espaços. Você precisa entender que em João capítulo 10, Jesus, quando fala do bom pastor, ele está falando dele. Ele diz que o bom pastor é diferente do salteador. O salteador não pede licença, ele invade, ele pula a janela, ele entra. Mas para Deus entrar na nossa vida, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar. Aqui está uma chave para você entender: Deus não entra aonde não há entrega. Deus não entra onde não há entrega. Só que essa entrega é pessoal. Marido, você que está aqui, a sua esposa não pode fazer a entrega por você. Mãe, você não pode fazer entrega para o seu filho. Por isso que o salmista está dizendo: entrega o teu caminho. Quando nós pensamos em entrega, olhe para mim e perceba isso. A sua entrega não é a mesma da minha entrega. Porque você não está no mesmo tempo que eu, você não está no mesmo propósito que eu, você não está vivendo a mesma estação do que eu. A sua entrega não é como a minha entrega não é como a sua entrega. E quando nós falamos de entregar ao Senhor, não é uma disputa de quem entrega mais, mas sim uma obediência de entregar o que Deus pediu. Talvez o que Deus vai pedir para você hoje, nunca pediu para mim, mas a sua entrega vai liberar dos céus milagres que você nunca viveu. Abraão só teve a revelação de Deus como Jeová Jiré quando ele entregou Isaac. Tem revelações, tem liberações do céu que nós só acessamos a partir da entrega. Você não acessa com oração, você não acessa com jejum, você não acessa com nenhuma prática espiritual. Tem realidade que nós só vamos acessar através da entrega. É por isso que muitas vezes nós estamos orando para realidades acontecer. Mas tem realidades que não acontecem com oração. Tem realidades que acontecem com entrega. Olha o que o salmista diz: entrega o teu caminho. Quantas vezes eu já vi pessoas, gente querendo empurrar alguém para entregar.
A não ser que Deus te dê uma revelação sobre o seu irmão, para falar sobre ele e sobre entrega. Se Deus não deu essa revelação, não fale com outros sobre entrega. Olhe para dentro de você e saiba discernir o que você precisa entregar. Ele não está dizendo, entregamos o nosso caminho. Ele diz, entrega o teu caminho. Porque toda entrega é pessoal. Toda entrega é uma decisão pessoal. Entrega o teu caminho. Entrega os teus sentimentos, entrega a tua família, entrega os teus negócios, entrega os teus estudos, entrega a tua carreira. Deixa eu perguntar para você hoje, qual é a entrega que você precisa fazer? Entrega. Essa é uma atitude pessoal, de um passo de fé que eu preciso dar. E meu irmão, entenda, quando Deus nos pede algo, Deus é claro. Escute isso. Se você tem dúvida se você vai entregar, então Deus não te pediu. Porque quando Deus te pedir, Ele vai ser claro. Quando é Deus pedindo, irmão, Deus não manda uma mensagem, Deus não fala para colocar dúvida, Deus é pontual. Eu quero o teu filho, o filho que eu mais amo, o filho da sua velhice. Então se você tem dúvida se é para entregar, é porque Deus não falou com você. Mas quando Deus falar com você, você precisa dar passos de fé. O primeiro verbo é entregar. E aí vem o segundo verbo, confiar. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Essa canção, que é uma canção da espera, o cerne dela, o centro dela é confiar em Deus. E aqui está um dos maiores problemas do ser humano, confiar. E por que nós temos dificuldade de confiar? Porque nós carregamos as nossas experiências. Experiências de alguém que nos feriu, de alguém que mentiu, de alguém que um dia nós entregamos o nosso coração, nós confiamos. E quando nós nos decepcionamos, nós fechamos o nosso coração para confiar. Eu gosto muito de Davi quando ele escreve em um dos salmos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós colocamos a nossa confiança, não é em carro, não é em cavalo. Uns confiam na força do seu braço, mas nós confiamos em Deus, no nosso Senhor. E ele está dizendo, confia. E o segundo verbo é esse, confiar. Confiar em Deus. É confiar nele, confiar, irmão, é confiar mesmo. A nossa vida precisa estar nas mãos dele. Agora você não pode estar na mão dele e dizer que você confia nele. Você está na mão dele, mas um pé seu está no chão, te dando estabilidade. Se você vai confiar, você tem que confiar 100%. 99% de confiança é igual a desconfiança. Com Deus ou você confia ou você não confia. Olha o que o texto está nos ensinando. Que para recebermos algo da parte de Deus, nós entregamos. E por que nós entregamos? Porque nós confiamos a quem nós temos entregado. Nós temos uma confiança, que nós não estamos entregando para homens, nós estamos entregando para Deus. A nossa vida está nas mãos dele. Um dia nós entregamos a nossa vida a Ele. Se você está nos visitando aqui hoje, você não fez essa decisão, hoje você vai poder entregar sua vida a Ele. Não há confiança maior do que você colocar sua vida nas mãos dEle. Ele está nos dizendo, confia. O que é confiar no Senhor? É ter certeza de fé, de que Deus sabe todas as nossas circunstâncias. Deus conhece todas as coisas, e Deus está conosco em todos os momentos. Por isso que ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E confia nele. Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Eu não estou chamando você para confiar no pastor Walter. Eu estou chamando você para confiar na palavra dele. E ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. A palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas ela cumpre o propósito. Aqui hoje eu não estou te chamando para confiar em mim, porque eu sou falho como você, mas eu estou chamando você para confiar na palavra dele, no Deus que nunca falhou, no Deus que nunca falhará, no Deus que nunca quebrou a sua promessa, num Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai fazer. Coloca a sua confiança nele.
Ouvir a palavra de Deus sempre aquece os nossos corações. Que o seu coração, além de ser aquecido, também seja ativado por aquilo que Deus tem. E Deus sempre tem o melhor para nós. Então vamos juntos também orar. Isso mesmo, eu e você precisamos ler a palavra, meditar na palavra e orar, falar com Deus, para que tudo que nós estamos aprendendo também seja real, também faça parte da nossa vida. E agora nós vamos então com a nossa pastora Eliane Procópio orar ao Senhor e falar ao nosso Deus. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas. E Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Quando chegar algo nas suas mãos, uma oportunidade nas suas mãos, você vai grudar nela, você vai agarrar nela. E muitas vezes, gente, o inimigo tenta nos confundir mesmo. Porque nós oramos para que Deus faça algo sobrenatural em nossas vidas. E quando chega esse tempo, muitas vezes vem o medo. Será que é para mim mesmo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? O inimigo começa a gerar em nossos corações muitas dúvidas. Mas nós precisamos crer, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. E essa palavra, ela nos dá esperança. Esta palavra nos ensina a caminhar e não ficar estagnado, só reclamando daquilo que não deu certo. Talvez não está dando certo porque você está paralisado e você precisa se mover. Deus já está trabalhando, Deus já liberou uma palavra e você não sai do lugar. E Deus está falando, vem filha, vem viver o que eu já preparei para você. O que eu já tenho para você. Então, quando nós não discernimos a mudança, corremos o risco de perder o que Deus está fazendo. Eu quero que você escreva isso. O segredo não é apenas esperar a promessa. Anote isso, o segredo não é apenas esperar a promessa, mas discernir quando Deus já começou a agir. E como que eu vou discernir, pastora? Se eu preciso estar então conectada com os céus, orando, jejuando, tendo uma vida consagrada ao Senhor. Não é no Netflix, não é no filme, não é falando mal de amiga, não é numa roda de escarnecedoras que você vai conseguir ouvir Deus. Não tem jeito. Se ouve Deus no secreto, não tem outro caminho para mim e para você. Para qualquer pessoa que quer ouvir Deus, tenha vida com Deus. E Deus vai falar ao seu coração e você não terá dúvida. Você vai discernir aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito, porque as coisas espirituais, elas são discernidas de uma forma espiritual. O homem, a mulher carnal não entende, mas uma mulher que ora, ela consegue entender. Deus está falando, Deus está movendo, Deus está fazendo. Está um vendaval e Deus está fazendo. Ele já falou, eu estou sentindo que Deus está fazendo. O segredo não é apenas esperar a promessa. Então discerna quando Deus já começou a agir. Vou falar aqui para vocês, rapidamente, alguns exemplos de homens, mulheres que discerniu a mudança de estação. Esaú e Jacó. Quem sabe da história de Esaú e Jacó? Esaú, ele não discerniu o valor da sua primogenitura. E o que ele fez, meninas? Trocou a troco de um prato de lentilhas. Por que ele não discerniu? Ele achou que aquilo era muito pouco, ele achou que aquilo não tinha valor. É diferente de nós hoje? Não, porque às vezes Deus coloca um grão de mostarda nas suas mãos e você acha que é pequeno, que não vai fazer a diferença, e você quer algo grande. E você já viu o tamanho que é uma árvore de mostarda?
É gigante, porque é tão maravilhoso. O grão de mostarda é tão pequenininho, tão insignificante, mas ele dá uma árvore tão maravilhosa, tão grande. Então Esaú, ele não conseguiu discernir esse tempo e ele trocou aquilo que tinha valor. Queridas, não troque aquilo que Deus te entregou. Não troque. Ainda que pareça pequena, Deus vai fazer crescer. No tempo certo, Deus vai fazer crescer. Às vezes as pessoas vão olhar para você, mas Deus te liberou uma palavra, e se Ele liberou, você só precisa crer, porque no tempo certo vai crescer. Os 10 espias na terra prometida, Deus os chamou para entrar na terra prometida, uma terra que manava leite, que manava mel. O que eles viram, gente? Gigante. É diferente de nós hoje. Deus abre uma porta e vocês pensam, imagina a gente aqui, vamos colocar aqui o imagine, né? Imagine Deus abrindo aquela porta lá maravilhosa e nós só vermos gigante. E eu e o pastor Walter, não, a gente não pode, porque as dívidas agora é de milhões, então a gente não pode ir, porque as dívidas vão aumentar, porque isso, porque aquilo. Como que nós vamos fazer? Você está entendendo? As pessoas, muitas vezes Deus abre a porta e ela só vem gigante. Deus tinha o melhor para aquele povo, mas o que eles fizeram? Rejeitaram aquela estação que Deus estava chamando eles para viver, e como resultado eles ficaram vagando em uma terra seca, árida. Será que você, mulher, está assim? Se você está assim essa noite, é uma noite de você voltar-se ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero deitar em seu peito, eu quero ouvir as batidas do seu coração, eu quero sim, Senhor, discernir novamente os seus direcionamentos. Quantas de vocês conhecem a história de Sansão e a sua força? Sansão, ele percebeu que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, mas quando ele percebeu isso, já era tarde, já estava custando a sua vida. Existe crente em nosso meio que o Espírito Santo já não está passando nem perto, porque Deus, Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com o profano. Você está entendendo? Sede santos porque eu sou santo. Pastor, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo, Deus não fala comigo. Deus fala de muitas maneiras, diz a palavra. De muitas maneiras o Senhor fala com você, mulher. Agora, você precisa se achegar a Deus. Você precisa resistir o diabo. Porque diz a palavra, se você se achega a Deus, se você resiste o diabo, o que vai acontecer com ele? Ele vai fugir de você. Ele não vai te resistir, porque já foi liberado sobre nós, em Atos 2, o Espírito Santo de Deus, que nos dá autoridade para passar por lugares áridos, para passar por desertos e fazer ele frutificar. Exemplo de quem discerniu a mudança de estação e avançou com Deus. Quem lembra de Noé e o dilúvio? O que aconteceu com Noé? As pessoas acreditaram nele? Não. Talvez as pessoas não estão acreditando em você. Talvez as pessoas estão zombando de você da mesma forma que zombavam de Noé. Sabe o que ele fez? Ele tampou os seus ouvidos para as palavras negativas, para as palavras liberadas, lançadas sobre ele, que faziam com que ele então paralisasse a sua construção. Mas ele decidiu: eu vou continuar ouvindo ao Senhor. E as pessoas que estavam com ele, a sua família, a sua casa foi salva, a sua família, porque eles creram que tinha uma nova estação para ele, que Deus não traria morte à sua casa.
E eu quero declarar sobre a sua vida que não haverá morte na sua casa, não haverá morte nos seus sonhos, ainda que pessoas se levantam com palavras de morte, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 18 que da boca nós podemos liberar vida ou morte. E muitas vezes tem pessoas liberando palavras negativas de morte sobre a sua vida, mas você precisa escolher, assim como Noé. Eu escolho a vida de Deus, eu escolho o direcionamento de Deus, e eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Noé, ele serviu ao Senhor com a sua família, porque eles creram. Ruth e Boaz, Ruth deixou Moabe. Ela não sabia o que estava esperando, mas ela decidiu seguir a sua nova estação. Ela entendeu que lá em Moabe havia se encerrado o seu ciclo, havia se fechado, se findado, e ela creu que Deus tinha algo para ela. Sabe o que aconteceu com Ruth? Ruth, ela discerniu o tempo de recomeçar. Talvez, mulher, é tempo de você recomeçar. É tempo de você olhar para frente, para aquilo que Deus tem para você. Larga o velho e vem viver esse tempo novo que Deus tem para você. E todo dia nós nos reunimos aqui, na Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Agro Shopping. No domingo em 3 horários, às 9, às 18 e às 20h30. Lembrando que no domingo pela manhã nós temos um culto especial para a melhor idade. E às 18, um culto especial para os adolescentes. Na segunda-feira, às 6 da manhã, acontece a oração dos homens. O momento onde os nossos homens se reúnem para consagrar a semana ao Senhor, para orar pelas famílias, para orar pelas suas profissões, e você, homem, pode participar. 6 da manhã, toda segunda-feira. Segunda noite, 19h30, nós nos reunimos para o culto em inglês. Terça-feira é o dia do culto fé, às 19h30. Quarta-feira temos um culto à tarde. Às 16 horas é o culto de libertação. Quinta-feira é o dia para a família. Às 19h30, você, seu filho, sua mãe, seu pai podem cultuar juntos. Sexta-feira temos o culto renovo, às 19h30. E às 20 horas, o culto Nesher. E às 20 horas, o culto Nesher, para os jovens 30+. No sábado é o dia da juventude, onde, a partir das 19 horas, todos os jovens se encontram aqui para um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Então, de segunda a segunda, de domingo a domingo, todos os dias, nós estamos aqui esperando por você. Junte com toda a sua família e venham cultuar ao Senhor aqui na Igreja Batista Imagine, também de forma presencial. E esse programa já está chegando ao fim. Tudo que você viu aqui, eu tenho certeza que também está disponível para você, para que você possa viver e experimentar o novo de Deus. É por isso que você é o nosso convidado. Você acabou de ouvir os nossos horários. Todos os dias nós estamos nos reunindo. E nós esperamos por você em um de nossos cultos ou no próximo final de semana. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia, uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072.
Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152.